Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Em Poucas Palavras, de volta com novos temas aqui com você, depois que você ficou esperando aí a gente voltar, devido à agenda do nosso comentarista. Estava lá em Portugal, na Conferência Fiel, e depois em outras situações que exigiam a sua presença. E a gente ficou aí preparando os temas, e ele já até falou: rapaz, que perguntas são essas? Eu falei: bom, eu só trago para cá. Eu nunca mais passo 2 semanas sem gravar, porque quando eu volto só tem pergunta difícil. Então, como vai o senhor? Tá tudo bem, Nathan, com a graça de Deus. Então tá bom. Em Juízes 6, versículos 34 a 40, Gideão pede sinais a Deus no objetivo de certificar-se da mensagem de Deus, a fim de saber se de fato ele deveria fazer ou não o que o anjo o mandara fazer. Não raramente há pessoas que perguntam aqui para a gente se devemos fazer desse tipo de atitude, de alguns exemplos da Bíblia, modelo para conhecer a vontade de Deus. Esse é o tema do programa de hoje, atendendo a dúvida de um internauta através do nosso e-mail. Pastor Augustus, o nosso ouvinte da cidade de Santos, William de Oliveira Silva, ele enviou um e-mail com as seguintes palavras: minha dúvida é sobre a lã e o orvalho na história de Gideão. E ele diz: hoje podemos fazer essa prática e pedir a Deus confirmações de algumas coisas, assim como fez Gideão, ou isso ficou no Velho Testamento devido ao tempo de apostasia que vivia o povo daquela época? E ele agradece ao programa, que tem sido uma grande edificação para a vida dele, agradece pelo programa. Muito obrigado, William. Receba o nosso abraço. Vamos começar dizendo que eu não entendo que isso tem nada a ver com a apostasia da nação de Israel. Tá? Isso tem a ver simplesmente com a maneira da qual Deus costumava se manifestar e fazer conhecer a sua vontade. Nós temos que lembrar que a Bíblia, ela registra a revelação progressiva de Deus, a maneira progressiva pela qual Deus comunicou a sua vontade ao seu povo e ao mundo. Então, em tempos antigos, no início da sua revelação, no início da história da redenção, Deus costumava se manifestar de algumas maneiras, tipo sonhos, visões, revelações, aparições, teofanias. Nós temos vários exemplos: a sarça ardente, a coluna de fogo, a coluna de nuvem. Deus assumia forma humana, como, por exemplo, aquela vez que ele enfrentou Jacó no Val do Jaboque, aquela vez que ele aparece a Abraão e quando vem para destruir Sodoma e Gomorra. Aquilo que a gente chama de teofania, não é isso? Teofania, que são manifestações de Deus no Antigo Testamento. Então, isso tudo fazia parte do início da revelação de Deus, e tudo isso apontava para a chegada da revelação maior, que era a Jesus Cristo, que é a palavra de Deus encarnada. Tanto é que o livro de Hebreus começa dizendo: tendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos falou através de seu Filho. Cristo, então, é colocado como sendo a revelação final, maior e última de Deus, não é? Então, esse tipo de manifestação de Deus com relação à vontade dele, eu estou me referindo ao caso de Gideão, né, em que Gideão pegou aquela lãzinha e pediu que, se fosse a vontade de Deus, que aparecesse orvalho nela e não na grama ao redor. E no dia seguinte, ao contrário, não é? Então, isso fazia parte daquela forma de Deus se manifestar ao seu povo naquela época, não é? Isso fazia sentido porque a Bíblia não estava completa ainda, fazia sentido porque o Messias não tinha chegado ainda, e o Espírito Santo, embora presente e atuando no Antigo Testamento, não havia ainda sido dado na sua plenitude, como seria no dia de Pentecostes. Agora, uma vez que estas coisas já aconteceram, nós não temos orientação nenhuma na Bíblia de que devemos esperar a vontade de Deus ou descobrir a vontade de Deus dessa maneira. E de que forma, então, o cristão pode saber a vontade de Deus, já que ele não vai colocar a lãzinha, né, na varanda? Como é que eu posso saber a vontade de Deus? Exatamente. Então, eu diria o seguinte: em primeiro lugar,
nós temos que observar os princípios bíblicos. Se a Bíblia é a palavra de Deus e nós encontramos na Bíblia a revelação da sua vontade geral, é ali que nós vamos encontrar determinados princípios que vão nos guiar a tomar as decisões corretas. Tipo assim, eu sei pela Bíblia que Deus deseja que eu seja santo, que eu seja honesto, que eu tenha uma vida pura, uma vida reta e que eu dê testemunho. Então, sabendo disso, e já na hora de escolher uma profissão, por exemplo, eu já sei que eu não posso ser dono de um motel, ou que eu não posso entrar na prostituição para ganhar minha vida, não é? Porque isso é contrário à palavra de Deus. Então, eu não preciso colocar uma lãzinha e perguntar a Deus, se aparecer molhado, eu vou seguir a profissão de prostituta. Né? Se aparecer seco, eu não vou. Bobagem, porque eu já sei o que é que Deus quer com relação a esse tipo de coisa. Está claro na Bíblia. Isso é apenas um exemplo. Então, toda a vontade de Deus, geral para a vida do cristão, se encontra na Bíblia. E se eu conheço os princípios bíblicos, eu já sei qual é a vontade de Deus. Está escrito, por exemplo, esta é a vontade de Deus, que vos abstenhais da prostituição. Sim. Então, já tenho ali um princípio que vai governar diversas atitudes e direções minhas. E eu sei também que Deus se agrada daquela pessoa que é generosa, bondosa e que pensa nos outros. Então, isso também vai me ajudar a decidir. Quando eu estou diante de situações em que eu pergunto, o que é que eu faço? O que é que vai me beneficiar? Ou o que é que vai beneficiar o meu próximo? E aí eu tenho que pensar no meu próximo, porque a Bíblia mostra que Deus se agrada de quem faz isso. Então, essa é a primeira coisa. Princípios bíblicos. O que é que a Bíblia diz a respeito desse assunto sobre o qual eu tenho que tomar uma decisão? Isso é muito seguro. Né? Muito tranquilo, certo. É revelação de Deus para mim. Segunda coisa é oração. Nós devemos orar e pedir que Deus mostre a sua vontade através dos meios que Ele me disponibilizou. Orar é muito importante, porque quando nós estamos em oração, na presença de Deus, há essa comunhão mais íntima, nós começamos a ver as coisas da perspectiva de Deus, e não poucas vezes na minha própria vida, eu estava em dúvida, mas de joelhos diante de Deus, as dúvidas se dissiparam, ficou claro qual o curso de ação que deveria seguir, não é? Tem outra coisa também que eu acho que é importante, Nathan, quando a gente está considerando qual é a vontade de Deus, é o que diz lá o Salmo 25:12, aquele que teme ao Senhor, este o ensinará no caminho que deve escolher. Sim. Então, o temer a Deus. Temer aqui não é ficar com medo de Deus, mas é um temor reverente, não é? Que diz assim, eu quero agradar a Deus, eu temo a Deus. Eu sei que Deus é poderoso para me abençoar, mas Ele também é poderoso para me fazer pagar pelos meus erros, e eu não quero incorrer no desagrado desse Deus. Então, uma pessoa que teme a Deus, ela vai ser cautelosa quando ela vai tomar decisões, não é? Ela vai perguntar o que é que agrada a Deus, o que é que não agrada a Deus. Então, o temor de Deus seria um outro elemento dessa decisão. E aí vem outras coisas do tipo assim, circunstâncias. Vamos supor, eu estou querendo casar e de repente eu vejo uma mulher da qual eu me agrado. Então, a pergunta é a vontade de Deus que eu case com ela? E primeira coisa que você deve ver, ela está disponível? Ela é solteira? Ela é casada? Não é? Exato. Tem muita gente que faz, não, Deus separa essa pessoa, né? Infelizmente, tem umas coisas estranhas. Exatamente. Né? Então, as circunstâncias vão mostrar se aquela pessoa vai ser sua mulher ou não. Então, se de repente você gosta dela, ela está disponível, não tem nenhum impedimento. Você não tem nenhum impedimento. Vocês têm idade suficiente para casar. Não é? Existem condições financeiras que permitem o casamento, né? Os pais aprovam, não é? Existe uma compatibilidade. Ela é crente, porque a palavra de Deus diz que pode casar, mas no Senhor, não é? Então, as circunstâncias todas estão mostrando que essa é a vontade de Deus, não é? Então, a pessoa deve observar esses fatores. E saber se a pessoa quer também. Sim, né? tem mais essa, se ela quer, né? Tem a questão do bom senso também, Nathan, que muitas vezes o bom senso nos revela qual é o caminho a seguir, porque muito da vida cristã é simplesmente sabedoria simples e comum e prática, não é? De repente você está querendo fazer um negócio e é um negócio extremamente arriscado
você pode colocar em risco o seu patrimônio, o sustento da sua família, não tem garantia nenhuma. Então, o bom senso está mostrando que você não deve começar esse negócio, né? Que você não deve se meter numa situação em que você vai colocar em risco o sustento da sua família e assim por diante, né? Você pode até orar a Deus e perguntar, mas é como se Deus dissesse: o que é que você acha, meu filho? Você acha que... né? É óbvio que é uma situação que você não deveria entrar. Então, bom senso. Aí, né? Outra coisa que nos ajuda a saber a vontade de Deus são bons conselhos de pessoas que conhecem a Deus. Que temem a Deus. Que temem a Deus. No livro de Provérbios está escrito: na multidão dos conselheiros há sabedoria. Então, perguntar a opinião de um crente experimentado, 2, não é? Ou então, se você, e eu espero que seja, né, membro de uma igreja na qual você está comprometido e na qual você participa, conversa com o pastor da igreja, não é? Ou expõe, pede a opinião e sabedoria e discernimento espiritual. E eu creio que através destas formas, Nathan, Deus vai guiando a pessoa e vai mostrar o caminho. Eu creio que é assim que Deus revela sua vontade nos dias de hoje, não mais através de colocar uma lãzinha e pedir a Deus um sinal, não é? Uma vez está escrito, né, as direções que eu devo caminhar estão explicadas, digamos assim, de maneira geral na Bíblia. As específicas é como o senhor falou agora. Isso. Algumas pessoas gostariam que eu acrescentasse aqui, nesse assunto da direção de Deus, a questão de sonhos, visões e revelações, mas eu simplesmente não posso fazer isso, porque eu não vejo que essa é a maneira usual, costumeira, pela qual Deus dirige os seus filhos. Não estou negando que Deus, na sua soberania, eventualmente, extraordinariamente, ele possa guiar uma pessoa de uma forma desse tipo, assim, meio que sobrenatural. Mas não há nada na Bíblia que nos leve a procurar isso ou esperar que essa seja a maneira usual pela qual Deus nos dirige, Nathan. E assim mesmo com respeito à própria palavra dele, não é? Sem dúvida. Não vai quebrar nenhum princípio. E tem gente que uma vez, pastor, chegou assim para um determinado pastor e disse assim: olha, Deus está falando para eu me separar do meu marido, porque a gente já não se gosta mais. Eu disse: mas como assim, né? Pois é. Tá incompatível com o que a Bíblia diz, que divórcio não é para ser obtido numa situação como essa. Tá bem. O programa de hoje para o William de Oliveira, que fez essa pergunta acerca da vontade de Deus por meio de sinais. Se me permite, pastor, gosto muito daquela passagem de Tiago 1,5 que diz: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera. Gosto muito porque ali mostra que a gente vai precisar de sabedoria todo dia, né? A gente nunca fica pedir sabedoria hoje, agora eu posso usar para todas as outras decisões. Para toda situação eu preciso pedir sabedoria para Deus. Orar e pedir a Deus e confiar que Ele vai dar mesmo, por isso que Ele não impropera, né? Você não pediu ontem para mim sabedoria, quer de novo? Pois é, exatamente. Tá bom. Olha eu aí, dando a minha palhinha, né, pastor? Muito bom. Deus abençoe. Um dia desse vamos gravar um programa ao contrário. Eu vou fazer a pergunta e você vai responder. Não, o senhor vai fazer pergunta difícil aí. Então tá bom, muito obrigado pela sua audiência, obrigado, pastor, pelo seu comentário aqui em mais um programa de hoje, pastor. Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua atenção, e pedimos as orações para que esse programa possa alcançar muitas pessoas e ajudar as pessoas nas suas necessidades. Nada o pode surpreender. Para Deus não existem barreiras que o possam frustrar. Ele é a rocha, a certeza da paz. Nada o pode estremecer. Não há quem lhe ensine o caminho ou questione o que faz. Sua presença é conforto na dor, nos consola e renova o vigor. Basta olhar além do que vemos para achar a paz que tanto buscamos. É somente crer e descansar nos planos de Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação: Nathan Matias. Comentário: Augustus Nicodemos.
Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.